Olá, seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Nós vamos falar sobre um livro que tem causado arrepios em muitas pessoas. O livro de Apocalipse é lido por bastante gente e um contingente fica assustado com a narrativa de Apocalipse. Mas, afinal de contas, por que isto acontece? Na verdade, acontece tal coisa porque o público acaba desconhecendo o gênero literário. Ou seja, se conhecesse um pouquinho do gênero, não ia ficar assustado e ia entender justamente o propósito do livro. Vejamos, a literatura apocalíptica, e é este o estilo literário ou gênero, como você queira pronunciar, desse último livro do Novo Testamento. A literatura apocalíptica tem como característica incentivar as pessoas, fazer com que as pessoas sejam encorajadas no momento de dificuldade, de lutas, de perseguições. E é justamente o que estava ocorrendo no tempo dos crentes lá da qual João destina aquela obra literária. Os crentes estavam passando por perseguições, muitas dificuldades, e ele vai adotar justamente esse gênero, literatura apocalíptica. A literatura, se era para encorajar, animar, não tinha necessariamente uma linguagem, digamos, enigmática ou indecifrável. Ninguém ia entender o real significado. Quem disse isso? Era cheio de numerologia, simbologia, entre outras coisas que eram elementos essenciais que faziam parte desta literatura. Mas quando as pessoas ouviam a leitura da carta de Apocalipse, eles entendiam perfeitamente sobre o que estava acontecendo com eles e certamente as suas aplicações devidas. Agora, muita coisa é dita em nome de Deus sobre o Apocalipse. As pessoas já chegam para o livro de Apocalipse e começam a falar sobre o anticristo. Ora, onde é que as pessoas encontram o anticristo no livro de Apocalipse? João, por exemplo, ele sequer cita uma vez o anticristo. A palavra arrebatamento da igreja tampouco aparece no livro de Apocalipse. Mas acredite, eu já ouvi muitas pessoas, pregadores, lá dos púlpitos, dizendo com base em Apocalipse e falando justamente sobre o arrebatamento da igreja. Ora, sequer o termo arrebatamento da igreja aparece assim como o anticristo ou ainda anticristos. Nenhum desses termos aparece em Apocalipse, mas mostra que muitas vezes nós projetamos as nossas ideias dentro do próprio texto bíblico. Mas tem uma ressalva que eu quero fazer. Logo no primeiro versículo de Apocalipse, fala assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Chama atenção para essa palavra, notificou. A palavrinha aqui no grego, que é justamente a língua usada na forma original do texto, diz que a ideia é de ensinar através de símbolos. Já há uma deixa aqui, é uma chave de interpretação. Você vai interpretar através desses símbolos, e os ensinamentos seriam contidos de símbolos, imagens, através de números, entre outras coisas. Aí surge aquela pergunta: como é que vou saber até onde ler literalmente? Eu vou dar o meu exemplo. Eu começo a ler o texto de uma forma literal, mesmo sabendo que a literatura é apocalíptica. É cheio de elementos em relação às formas, aos conteúdos, à função, eu já compreendi, mas ainda assim eu começo de uma forma literal. Eu vou literalmente caminhando, literalmente, até onde o texto me permite ir.
Não sou eu que vou dizer, eu vou avançar mais um pouquinho porque eu acho satisfatório, porque eu acho melhor. Nada disso. É o texto que vai permitir que eu ande em direção, de uma forma literal, e a partir daquele momento que ele não permite que eu avance ou que siga em frente, eu vou, naturalmente, fazer uma interpretação simbólica, porque a ideia aqui, deixado claramente no versículo 1, é de que pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Notificou, repito, a ideia é ensinar por símbolos. E se a gente sabe disto, a gente já começa a ver a obra de uma maneira diferente. Agora tem uma outra coisa. Tem que haver uma conexão com relação às profecias de Apocalipse com os acontecimentos daquela época. É porque tem gente que acha que todos os acontecimentos de Apocalipse se referem a 2000 anos depois. E se todas essas coisas se referem somente a nós, nos dias atuais, portanto, significa dizer que aquela mensagem não tinha nada para dizer para aquelas pessoas que estavam sofrendo perseguições, que tinham seus bens, vou dizer assim, apreendidos, perdiam seus serviços, seus trabalhos, quando não as suas famílias, por causa da lealdade à pessoa de Jesus. Ora, tem que haver essa conexão da mensagem com aqueles primeiros leitores, são os leitores ou os ouvintes primários. A mensagem veio primeiramente a eles dentro daquele contexto para cumprir uma função. E a função era justamente deixar cada um deles encorajados a permanecer firmes na fé em Cristo Jesus. Acontece que muitas pessoas veem detalhes sobre os dias atuais, depois de 2000 anos, mas não conseguem ver, por exemplo, a pessoa de Jesus de uma forma triunfante. Apocalipse mostra um Jesus que triunfa. E a gente pode ficar tranquilo, sem bater aquele desespero, porque nós sabemos o final da história humana, e a gente sabe perfeitamente. Primeiro, que Deus sempre esteve no controle de todas as coisas. Mas vez ou outra a gente ouve pregador, quando não, até o professor da EBD, que é a Escola Bíblica Dominical, dizer o seguinte: Deus ainda está no controle. Como assim ainda? Ele nunca perdeu o controle. Ele continua assentado no trono como todo-poderoso, reinando, governando a história, tendo o controle da sua igreja, das pessoas, da própria história, como falei. Deus não perdeu o controle. Além do que, a Bíblia mostra que ele triunfa sobre o mal. Tudo isso a gente vê em Apocalipse. Mas as pessoas ficam tão presas a detalhes, enxergando fatos odiernos, quando na verdade não consegue encontrar uma vez sequer a pessoa bendita de Cristo Jesus nesse livro que revela e não é de forma alguma algo enigmático, não é indecifrável, mas é tão somente, conforme o próprio texto diz, na sua língua original, uma revelação. Alguém disse uma vez para mim, numa sala de aula: olha, Apocalipse é mistério. E eu, aluno, ainda jovem, levantei a mão e disse: professora, quando foi concedida a palavra, ela: pode falar, Gustavo. Eu disse assim: Apocalipse não é mistério, não. Apocalipse é revelação. A gente precisa dar a mão ao palmatório e reconhecer isso. É a revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma revelação que fala de assuntos concernentes à experiência e à vivência do ser humano aqui na Terra, sim, mas que mostra um Deus que triunfa, inclusive, sobre o mal. Desta forma, se você já leu todos os capítulos de Apocalipse, não tem nada a temer, porque você sabe muito bem que Jesus, como Senhor da história, Senhor da sua vida, Senhor da igreja, ele tem todo o controle e detém todo o poder. Glória, pois, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Que Deus o abençoe rica e abundantemente, e eu quero incentivar você. Leia o livro de Apocalipse, mas leia dentro de uma perspectiva bíblica correta, considerando, sobretudo, o seu gênero literário. Qualquer dúvida, entre em contato comigo e a gente pode trocar uma ideia, quem sabe oferecer sugestões ou dicas que vão facilitar o seu entendimento no tocante a esse maravilhoso livro de Apocalipse.